Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos nós. No vídeo anterior, estivemos aqui levantando algumas questões que muitos de nós colocamos para Deus. Os porquês. Por que isso assim? Por que isso assado? E assim, mostrando, revelando a nossa mente filosófica, da maneira de cultura ocidental, e que destoa bastante da mente hebraica. Por que será? As nossas perguntas têm um tom um pouco de tolice. Sabe por quê? Vamos refletir um bocadinho. Nós levantamos os porquês. Ainda que o Senhor nos desse a resposta, o que isso adiantaria como solução para as nossas vidas? Falar o porquê do que está acontecendo geraria em nós algum fator que modificasse o nosso estado, o nosso ânimo, a situação em que nós estivéssemos vivendo, ou estamos vivendo? Não, de forma alguma. No entanto, a mente hebraica é aquela que se relaciona com Deus como o centro do seu viver, é a razão pela qual eles existem. Não há vida sem que haja Deus. Não há vida sem que Deus seja o início, o meio e o fim. E é justamente com essa mente que se torna um relacionamento prático, não apenas em pensamento. O conhecimento acerca de Deus desce para o coração e se percebe na prática. E assim, o que o povo de Deus eleva ao Senhor, que gera de fato resultado, fruto de consolação, é: até quando, Senhor? Até quando tal coisa acontece dessa forma? Até quando acontecerá assim? Porque aí sim, com as respostas, nós temos um consolo em nossos corações. Ainda que tenhamos sempre em mente que toda dor é apenas por enquanto. Ainda que se permeie por toda esta vida, neste tempo presente, ela em nada se assemelha à glória da casa que está por vir, é eterna, onde não há choro, nem ranger de dente, nem doença, nem enfermidade, onde o pecado não habita e não faz morada em questão alguma. Então podemos viver diante de um governo perfeito, santo, justo, verdadeiro. Tudo aquilo que de fato o nosso coração anela, mas não sabemos nos relacionar com esse Deus enquanto ainda com esta carne pecaminosa. A gente sempre tendencia a ler a palavra do Senhor conforme essas tendências, conforme os modismos, conforme as questões propositais deste século. E é interessante perceber que as nossas mentes estão avultadas com tantas informações que traz ansiedade, tormenta, questionamentos despropositados e não gera paciência, perseverança através da esperança. Isto por quê? Pense bem, o nosso cérebro foi feito pelo Criador de maneira excelente. Ele nos deu esta capacidade de discernimento, de conhecimento, para obter as informações, meditar sobre elas, digerir, para que de fato produzisse fruto em nossas atitudes para não somente o bem viver individual, mas o bem viver comum, para que tudo ao nosso redor exale a glória do Senhor. No entanto, o que nós vemos hoje em dia é que nós temos muitas informações que o nosso cérebro está recebendo o tempo todo. Não somente por meio dos celulares, mas até com as demandas de trabalho, de vida, de tempo, como se o tempo não fosse suficiente. Este clamor de urgência é mal direcionado, porque o nosso clamor de urgência deveria ser para o retorno do nosso Senhor. E aí, quando então nós não direcionamos para a questão central, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, clamando pelo reinado do Senhor em nossas vidas, pela direção do Senhor, desde agora do tempo presente, até por toda a eternidade, mas refletindo dessa esperança do porvir, o que de fato move o nosso viver. Quando nós invertemos essa mão,
Colocamos então essas buscas desenfreadas por todas as coisas que venham saciar as nossas necessidades imediatas, temporais e que nos desfocam daquilo que de fato é proveitoso. E por isso, diante dessas muitas informações, não temos o tempo hábil para meditar nessas informações, para digeri-las, para ruminá-las, para fazer com que o nosso corpo venha absorvê-las de maneira proveitosa. E com isso, atitudes não refletem aquilo que pensamos. Assim, muitas coisas nós desejamos em nossas mentes, precisamos então fazer com que haja coordenação com esses pensamentos, com essas informações, e tudo isso em nosso cérebro não há o tempo hábil de digestão. E aí gera essa ansiedade com esse tanto de informações, que é um coração acelerado, com muitas coisas por fazer, mas não conseguindo administrar o tempo para cada coisa, e você se perde e se frustra porque não está conseguindo desempenhar tudo aquilo que você propôs em sua mente. Acabamos então desvirtuando o propósito do nosso viver. Gastamos tempo precioso com aquilo que não é pão. Dedicamos então esforço com aquilo que é vão. Dedicamos então a colocar os nossos pensamentos em vacuidade. É o vácuo, aquilo que não produz o efeito para o qual foi designado cumprir. Assim, a nossa mente começa a estar tão acelerada e tem crises de ansiedade. O que trato aqui não é o principal fundamento da turbulência de ansiedade que se tem, mas em perceber que desde criança todos estão sofrendo pela mesma questão, ansiedade. E a ansiedade simplesmente é contraditória ao que reflete o fruto do Espírito. Pois assim temos paciência, alegria, longanimidade, temperança, paz, amor, domínio próprio. Então, diante de tantas essas questões, cabe a nós refletir. Ao invés de levar ao Senhor os porquês e até mesmo refletir sobre os até quandos, é necessário trazer essas perguntas diante de nós com maneira confrontadora. Onde foi que tropeçamos? Onde foi que deixamos de buscar em primeiro lugar os desígnios de Deus e começamos a correr pelos nossos próprios pés e a operar conforme a força dos nossos braços, esquecendo quem de fato está conosco e nos fortalece? Quando nós nos tornamos bravos para então resistir o dia mau, mas enxergando como se fosse um esforço do nosso próprio mérito e não aquele que nos fortalece e que já venceu o maligno e nos faz vencer inclusive as aflições deste século. Refrear a língua é também refrear o pensamento, é também direcionar para o firme propósito que produz efeitos de bom proveito para o corpo, mente, alma e atitude. É justamente no conselho confrontacional que eu trato de alguns irmãos que podemos perceber que você tem todo o direito, você consegue falar sobre as questões da sua vida à luz do Evangelho que conduzimos. Não se trata de psicologia, nem concorre com a psicologia, não se trata de psicanálise, nem concorre com a psicanálise, mas é a resposta do Evangelho para as questões mais interiores de nossas vidas, aquela que é o cerne, a origem. E assim nós não temos as respostas simplesmente dos porquês para o Senhor, mas sim o porquê de nossa alma aflita. E podemos então conduzir à luz do Evangelho uma vida excelentemente abundante, usufruir das verdades que são citadas em vida de promessa do Senhor para aqueles que o temem. Podemos então propagar de uma vida excelente, de uma alegria que, apesar das circunstâncias do tempo presente serem contrárias a essa alegria, estarmos então em contentamento, pois toda a nossa carência foi satisfeita naquele que de fato supre todas as coisas. Podemos meditar na palavra de Deus e devemos, da maneira adequada, nos relacionando e conhecendo a esse Senhor.
No entanto, quando nós lemos de maneira tendenciada para atender os desígnios do nosso coração, as nossas carências imediatas, seremos como então os 10 leprosos de Lucas 17, dos versos 11 ao 19. 10 mostram a Jesus a sua carência. 10 sabem que precisam de Jesus para atender às suas necessidades, aquelas que são mais imediatas. Eles precisam serem curados para estarem novamente inseridos na sociedade que eles estavam sendo rejeitados. Eles estavam ali clamando ao Senhor por socorro, por piedade. Estavam apresentando as suas necessidades, sabendo quem Jesus é. No entanto, apenas um volta. Esse que volta está no meio do caminho, cumprindo aquilo que o Senhor falou. Com todos os demais, Jesus falou para todos os 10. Voltem e apresentem-se ao sacerdote. No caminho, enquanto eles cumprem aquilo que Jesus disse, confiando na palavra de Jesus, eles cumprem aquilo que Jesus disse, cumprem exatamente o que foi lhes dito. Mas apenas um, quando se percebe curado, não chega ao final, imediatamente volta para aquele que curou, se prostra diante dele, que se prostrar era sinal de adoração, e agradece, louva ao Senhor, tem um coração grato e reconhece quem Jesus é. Não é apenas aquele que tem poder para curar, é aquele que tem poder para salvar, é aquele que é o próprio Deus revelado. E diante desta atitude de gratidão, em mostrar mais excelência do que cumprir aquilo que lhe fora designado, em mostrar em que seu coração ama aquele que se revelou, muito mais que a obra feita, muito mais que a cura exercida, na gratidão revela do seu amor, na prostração e na adoração revela a quem ele está dirigido. E este é samaritano. Daquele povo que se esperava um comportamento de exaltação ao próprio Deus, tem então um estrangeiro que não conhece a Deus por inteiro, mas sabe e carece do Deus revelado, enxerga mediante aquela graça da sua cura. Ele não sai dali somente curado, ele sai dali salvo, curado eternamente. Os demais, nada se sabe sobre eles, mas este, Jesus falou-lhe diretamente: levanta-te, a tua fé te salvou. Além da cura, ele agora tem a salvação. É por isso que é necessário compreendermos quem Deus é. Não apenas exercer uma mente filosófica, mas uma mente de povo de Deus que se relaciona com o Senhor. Pois uma vez que sabemos que Ele é soberano, de nada adianta falar sobre a soberania de Deus se não conhecermos o caráter, a bondade, o amor, a fidelidade, todos os atributos de Deus que vão agora ser exercidos na soberania. Pois se fosse então um Deus soberano mau, horrenda coisa seria sobre o nosso viver. Ele não teria necessidade de instruir-nos coisa alguma, pois todas as instruções do Senhor são para o nosso bem viver, não meramente individual, mas em comunhão, refletindo no amor entre os irmãos aquele que nos amou primeiro. Pois uma verdade seja dita: se Deus não tivesse nos amado primeiro, isto é, nos revelado do seu perfeito e excelente amor, nós o rejeitaríamos, ainda que todas as coisas fossem reveladas a nós. Rejeitaríamos, porque tudo o que nós queremos é quem venha nos atender de pronto às nossas necessidades. Mas nós não somos assim para com os outros, não é verdade? Precisamos conhecer o Deus da palavra. Medite nesta parábola e veja o que trata anteriormente. O Senhor chama de servos inúteis aqueles que cumprem tão somente o que lhes for ordenado. E olha que o que ele está falando é de perdão.
para perdoar, os discípulos pedem a Jesus que lhes acrescentem a fé. Isso porque é necessário ter a fé em quem perdoa para poder perdoar da mesma forma. Mas isso não é apenas um conselho, é um mandamento. E se eles fizerem desta forma como está sendo dito, se 7 dias pecar o seu irmão e for contigo ter e arrependido se mostrar, você perdoe 7 vezes durante o mesmo dia. De maneira excelente, mas isso é tão somente o que te cumpre fazer. Porque assim tu foste perdoado pelo Pai através do Filho. E o Espírito que te constrange mostra todos os lugares em que você tropeçou. E se ainda há pecado oculto, que certamente há, peça a Deus que te revele e que você possa se constranger diante do Senhor em arrependimento, pedindo a Ele, inclusive, a capacidade e força para vencer este que outrora fora oculto e agora revelado para a honra e glória do Senhor Jesus. E nesta proposição, conhecendo o Deus que poderia condenar por meio do Filho, ama e decide perdoar. E como não perdoar aquele agora que nos tem ofendido, já que temos consciência da grande ofensa, que não só uma, mas muitas, são entregues ao Deus eterno por causa das nossas atitudes pecaminosas. Ele nos perdoou de grande dívida, impagável. Por que não conseguimos perdoar aquele que nos chegam a nós pedindo perdão como se fosse uma dívida impagável, quando na realidade é muito pequena em relação a que nos foi perdoado? Quando nós cumprimos aquilo que nos é ordenado, fazemos nada mais excelente. Por isso somos servos inúteis. No entanto, quando voltamos e reconhecemos quem é Deus em nossas vidas, fazemos por gratidão e não mais por obrigação. Não fazemos como que questionando ou pedindo algo mais, algum outro sinal para exercer aquilo que nos foi designado, porque sabemos e conhecemos o Deus que se revela em sua palavra. Temos atitudes condizentes com o Senhor, com quem nos relacionamos diariamente. Por isso, amado irmão, medite na palavra do Senhor, não conforme as suas necessidades, mas querendo saber mais do Deus revelado na palavra. A nossa carência é suprida nele. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme seus desígnios. Medite nisto, venha conosco e não se esqueça. Para você aprender mais, eu tenho aqui 2 livros que eu escrevi. Na Estrada da Salvação e Afogando-se em Águas Rasas. Quando amigos e irmãos começaram a ler Afogando-se em Águas Rasas, viram que, de fato, ao ler primeiro Na Estrada da Salvação, estavam então sendo preparados e amoldados para aprender a mergulhar mais profundamente no Afogando-se em Águas Rasas, compreendendo os riscos daqueles que estão parados nas suas estagnações, conformismos, medos, ansiedades e não conseguem avançar para mergulhar mais profundo. Então, você podendo adquirir esses 2, tem aqui no link da minha bio, você pode adquirir esses 2 livros e conversar também comigo no direct, tirando as suas dúvidas. Não perca a oportunidade. São 2 livros por apenas R$ 80. Esses R$ 80 você vai aprender muito mais do que você possa imaginar. E eles te instigarão e te ajudarão a meditar no Deus da palavra. E assim se relacionar com Ele, como Ele é. Não somente pelo aquilo que Ele pode te dar. Conheça Deus por quem Ele é e você terá vida em abundância. Venha comigo também no aconselhamento confrontacional. Você pode já agendar e a gente vai conversar, você vai ter a possibilidade de falar sobre todas as suas dores, mazelas, confrontos, necessidades de confissão, necessidades de compreensão, para a gente dialogar e conversar à luz do Evangelho, que não tem cunho condenatório nem de julgamento, mas sim com a palavra de amor em Cristo Jesus. Venha comigo, saiba mais. Clica no link da bio ou então me chama aqui no direct ou no WhatsApp.
Código de área 21 98208 7965. Vamos lá? Vamos caminhar sendo fortalecidos uns aos outros no Espírito Santo do Senhor, a nos fazer como corpo excelente, refletindo da glória do Senhor a todos quanto andam em escuridão e acalmando o nosso coração no direcionamento excelente do Senhor para vencer medos, ansiedades, temores e até mesmo aquela falta de perdão. Porque muitas vezes não conseguimos perdoar da maneira como o Senhor nos diz, não é verdade? Mas venha, podemos aprender a fazer com que essas malas sejam esvaziadas e você possa caminhar mais livremente em Cristo Jesus. Venha comigo, Deus te abençoe.